E aí, meu povo, minha pova, bom dia, boa tarde, boa noite. Shiryu Meg aqui e com a camisa dele, o próprio. Vim temático hoje, mas aí, como é que vocês estão? Hoje a gente vai fazer... Eu vou fazer. Vocês pediram? E também teve aquele rework desgraçado de todos os pilotos. Então, tá aí pra galera, beleza? Fiz a análise, refiz tudo, acrescentei mais mechas, botei o Yutong, que o pessoal pediu, e também adicionei a Mila, mas a Mila eu vou deixar meio que pra falar dela do final, beleza? Porque não muda muito certas coisas e eu também acho ela bem específica em certas situações, mas também é muito boa. E como a gente vai falar aqui dos DPS de cada piloto para saber quem é o melhor, nada mais justo do que trazer a Mila, não é mesmo? Então, de novo, curta, compartilha, se inscreva no canal se não é inscrito. Se é a primeira vez, bem-vindo. Lembrando, ainda tá rolando inscrições pro torneio Miau. Se você já se inscreveu, vai lá e confere se você está realmente inscrito, porque teoricamente já era pro torneio ter começado, porque teoricamente já tem mais do que 32 inscritos, mas eu vi que tem gente que se inscreveu errado. Tem gente que botou assim, que tem interesse em participar do torneio, mas não se inscreveu no torneio, sabe? Então, se você é uma dessas pessoas, se você está na dúvida, vai lá, o link do evento está aqui na descrição, você também pode se inscrever, não tem problema nenhum. Lembrando, o torneio é no mobile, no servidor NA, premiação de R$100 para o primeiro lugar, inscrição 0800. Quero fazer isso para vocês, quero ver os pessoal que acompanha aqui o canal e me acompanha, né? Num cenário mais competitivo, tá ligado? Enfim. É isso, link na descrição. Então vamos lá, aqui eu vou comparar o Nighthawk, a Gil, a Silver, Norma e o Tong, e a cerejinha do bolo vai ser a Mila, que é a pilota do Caramelo, beleza? E eu adicionei aqui alguns mechas a mais, sabe? Que antes eu tava pegando só alguns mechas a longa distância, mas eu peguei outros mechas assim para ter uma visão geral, né? Para ter uma visão assim mais abrangente da situação. Show! Então vamos lá, vou tentar resumir as coisas aqui, porque eu realmente tirei muitas informações vendo isso aqui, senão acho que ia ficar um vídeo muito extenso. Então vou falar logo do que eu acho importante. Então assim, no geral, cara, o Nighthawk é o que tem o menor DPS ao longo do tempo. Mas isso já tinha ficado claro com aquele outro vídeo que eu fiz. Mas aí você me pergunta... Shiryu, o Nighthawk melhorou? Porra, melhorou muito, muito. Eu vi muita gente reclamando que esse nerf dele, de redução de 8%, ia matar realmente o piloto, mas não. Isso aqui fez ele se tornar muito melhor. Tipo, tá bom que o dano extra dele reduziu, mas diminuiu o cooldown também da habilidade. Então você pode procar mais vezes, o que torna isso muito melhor. Muito melhor mesmo. Beleza? Então vamos lá, vou começar aqui falando de uma forma geral. O Silver Dekun é o mecha que você vai conseguir. O Silver Dekun e o Tong são os dois mechas que você vai conseguir dar mais dano, vai conseguir encaixar mais DPS ao longo do tempo, sabe? Ao longo do tempo, isso levando em consideração, obviamente, se você estiver focando na arma primária do mecha. Se o mecha tiver muito dano, né, na arma primária dele, se a arma primária dele não tiver um dano muito baixo, tipo do Hurricane ou do Neutron, o dano é muito baixo, então, dependendo da situação, talvez seja melhor usar Gil, mas o Silver e o Yutong são muito bons para causar muito DPS, são que causam mais DPS na real, sabe? Ao longo do tempo é que eles vão causar mais dano. E são muito bons para determinados tipos de mecha. Para outros já não são tão bons assim, e daqui a pouquinho a gente fala disso. A Norma também é muito boa, sabe? Em determinadas situações, talvez você vai preferir usar a Norma do que outros pilotos, tá ligado? A Gil também, a Gil pelo que eu vi, ela também vai causar bastante dano. Ela... em comparação à Norma, Silver e o Tong, ela fica para trás. O Silver e o Tong ficam na frente. Tudo bem que cada um tem, vamos dizer assim, formas diferentes de ativar a habilidade. O Silver você tem que estar a 150 metros da pessoa para ativar. O Yutong você só precisa estar voando, sabe? Está acima do solo. Se você tiver mais de 20
metros de altura, você vai dar, acho que é 7,2% de dano adicional. É isso mesmo, 7,2% de dano adicional. Então o Yutong, se você estiver na altura máxima, ele ainda vai bater mais do que o Silver, sabe? Então por isso que eles dois ficam na frente. Mas, na minha visão, é mais difícil você ativar a habilidade do Yutong do que do Silver, dependendo do mecha que você está jogando, né? Obviamente. Aí depois vem a Norma, fica, vamos dizer assim, em terceiro lugar em questão de dano. Depois vem a Jill. E por último, o Nighthawk. E um detalhe, dependendo do mecha que você for jogar, como eu estava falando, acho que o da Norma não faz sentido nenhum se o dano da arma primária for muito baixa. Tipo assim, não faz muito sentido você usar a habilidade da Norma com o Sky, Doomlight, o Hurricane, Neutron e Maicon. Esses mechas que eu deixei aqui amarelo não faz sentido. Tudo que vocês estiverem vendo aqui na lista, que eu botei em amarelo ou em vermelho, são mechas que você não vai querer usar essa habilidade com esses mechas, tá ligado? E é importante aqui salientar, ressaltar, que a habilidade do Snow e do Pulsar não funciona na Norma. Não funciona. Eu deixei aqui por questão de só comparativo, só para ilustrar, ter assim, mais base de dados, mas não funciona. Eu acredito que seja um bug, possa ser consertado futuramente, mas até a data desse vídeo não funciona, beleza? Não funciona, tá cagado. Então, vamos lá. Aqui, só para resumir aqui rapidamente, eu fiz duas comparações, utilizando os 5 primeiros tiros com cada mecha, os 5 primeiros tiros, e dando dano contínuo durante 20 segundos. Sabe, você dando tiro, recarrega, continua dando tiro, recarrega, continua dando tiro, recarrega. E foi nessa conclusão que eu cheguei. O Yutong e o Silver causam mais dano. Quem causa mais dano explosivo, assim de uma vez, só tipo, BUM! Chega causando dano explosivo muito rápido de uma vez, é a Norma e a Jill e o Nighthawk. Então, se você quiser causar dano explosivo muito rápido, a Norma, a Jill e o Nighthawk são os melhores para causar um dano explosivo muito rápido. Sabe? Chegar assim, começar dando uma explosão muito rápido e voltar. Então vale a pena, porque a Jill, você só precisa estar perto do cara, por exemplo, e você já proca a parada. Você usou o dash, boom, já caiu o raio, não importa onde o cara tá, vai tomar dano. A Norma, ela também vai fazer isso no primeiro tiro, mas como eu falei, se o dano da arma primária, do projétil, for muito baixo, você vai ter um buff muito pequeno, mesmo sendo um aumento que dá de 22%, o aumento é muito baixo para um projétil. Por exemplo, o Hurricane, cada tiro dele causa 36 de dano. 36 não, 30 de dano. Com o buff da Norma causa 36, é muito pouco. Mas, por exemplo, o Gabriel, ele dá 820 de dano, normal. Com o buff da Norma, dá 1000. Então, pro Gabriel já vale a pena. É 180 de dano adicional. Então, vale a pena. A Jill, ela causa rápido esse dano. Você não precisa nem acertar o tiro. Você vai dar, no dano máximo, né, 125 de dano adicional. Então, por isso que eu tô falando, se você estiver usando algum mecha que causa dano na arma primária muito baixo, vale mais a pena usar a Jill, de uma forma geral. A gente vai falar disso daqui a pouco. E outros detalhes que eu vou voltar aqui no geral para explicar aqui algumas coisas, porque alguém provavelmente vai me perguntar. Eu fiz esses testes levando em consideração as stacks. Eu não fiz utilizando os mechas sem stacks nenhuma. Eu utilizei as stacks padrões que eu costumo usar. Geralmente dá um pouquinho mais de dano, dependendo se você estiver muito perto dá mais dano, se estiver muito longe dá mais dano. Tem mecha que também tem isso, se você estiver muito perto dá mais dano, se estiver muito longe dá mais dano. Vice-versa também vale. Então assim, eu pude notar que alguns mechas, o dano do tiro varia muito de acordo com a distância, sabe? O Pulsar, Sky, o Hurricane, Neutron e Aurora são mechas que varia muito de acordo com a distância. Que, por exemplo, o Pulsar causa... Se você estiver colado com um cara muito perto, ele dá mais que 80 de dano. Ele dá quase 100 de dano. Eu posso estar falando merda aqui, mas se você estiver colado com um cara, ele dá 90 de dano, assim, mais ou menos, sabe? Mas se você estiver muito distante, ele causa 68 de dano, mais ou menos. Então, o Sky é a mesma coisa. Se você é muito perto do cara, acho que dá 110 de dano.
109, por aí, acho que é 110. Se você estiver muito longe, dá 70 e pouco, por aí. O Riken e Neutron, tudo a mesma coisa. Então eu fiz esses testes com ele, colocando, tipo assim, numa distância não muito longe, mas também não muito perto. Eu peguei tipo uma espécie de média, quando você, tipo assim, tem longa, média, curta, média e longo alcance. Eu levei em consideração mais ou menos a média distância, que é onde na maioria das vezes a gente vai estar jogando com esses mechas, beleza? Média, longo alcance. Show? Mas eu quero falar isso aqui porque eu acho que é importante. Se alguém tentar, vamos dizer assim, replicar esses testes, chegar numa conclusão parecida que a minha, beleza? Então, vamos lá! Cara, como eu falei, aqui tudo que tiver em amarelo ou em vermelho é para passar longe, não jogar com esses mechas, com esses pilotos. Então, no caso aqui, o Wiltong, o Gabriel Raven e o Snow Caramelo, não faz sentido você usar a habilidade do Wiltong com esses mechas. Não faz sentido. Vale muito mais a pena você usar o Pulsar, Andrômeda, Arthur, o Riken e a Aurora. Se você estiver usando a Aurora com Core 1, melhor ainda. Melhor ainda, beleza? E os mechas que estão em branco são mechas que você não vai conseguir tirar 100% dessa habilidade, na minha opinião, mas ainda assim você vai conseguir causar bastante estrago, que é no caso Hot Steel, Sky, Doomlight, Neutron e Michael. Um detalhe aqui pro Neutron, que essa habilidade basicamente do Wiltong só vai ser boa pro Neutron se você estiver com Core 2, porque aí você consegue voar, pegar algum terreno alto, voar e causar bastante dano. Então pro Neutron, ou pegar um trampolim e voar. Então pro Neutron é bom, serve, mas você vai precisar de alguns poréns para utilizar, sabe? Com todos os mechas, se você tiver um trampolim do lado, a skill do Wiltong é boa, vai servir, ainda mais no Battle Royale, vai servir muito. Mas eu tentei focar aqui em mechas que tem uma facilidade de chegar no alto e de se manter no alto. O Arthur, ele pula muito alto e quando ele bate ele fica no alto muito tempo sapecando o cara no alto. Ele consegue desvaziar o pente dele. Então é muito bom pro Arthur, sabe? Pro Hot Steel, a habilidade do Wiltong também é boa, porque ele consegue voar usando o dash e caça pra pessoa na porrada. É boa, mas na minha visão, você demora muito mais para causar esse dano do que no Arthur. Mas com o Hot Steel também funciona muito bem, sabe? Todos esses mechas que estão em branco funcionam bem, tipo o Michael. Você usa o dash pro alto e dá muita porrada no cara. Vale a pena, mas talvez, apenas talvez, dependendo da situação, seja melhor usar outras habilidades em questão de aumentar o DPS, beleza? Mas pro Wiltong, repetindo, o Pulsar, Andrômeda, Arthur, Riken e Aurora são muito bons porque você vai conseguir causar muito dano tanto de perto quanto de longe. Tipo, você vai estar de longe, você pode voar, né, e bater na pessoa de longe, então você vai causar mais dano. Ou senão, de repente, acontece alguma situação e você precisa rushar no cara, você voa e consegue causar mais dano. Não tem, vamos dizer assim, um requisito igual do Silver que só funciona de longe. Então, para esses mechas, é muito bom, porque você vai conseguir causar mais dano tanto de longe quanto de perto. Você só basta voar, e esses mechas têm essa facilidade de voar, sabe? De se manter no alto, de certa forma. Show? E o Silver, cara, o Silver, ele vai ser bom. O Silver, na real, ele funciona basicamente para todos os mechas, tanto que você queira jogar de longe, mas tem algumas habilidades, tem alguns mechas que acho que funcionam melhor. Todos os mechas Sniper, ou que se tiram vantagem batendo de longe, vão ter vantagem com a habilidade do Silver, que no caso todos os Sniper, Gabriel, Raven, Snow, Caramelo no modo tanque, Pulsar, que Pulsar ele é extremamente versátil, ele consegue bater de longe, consegue bater de perto. Embora ele de longe cause muito menos dano do que de perto, ele ainda causa bastante dano e é um dano constante, então continua sendo muito bom. Andrômeda, tem gente que gosta de jogar com Andrômeda de longe, na real, Andrômeda você tem que jogar de longe, você tem que jogar tipo a longa, média distância, você evita jogar a curta distância com Andrômeda, então também é muito bom para Andrômeda, sabe? E você pode ficar pulando e voltando pro chão para bater, então você vai ter tipo um dano constante também.
E todos os outros mechas, sabe? Hot Steel, tem gente que gosta de jogar com Hot Steel de longe, Sky, Doomlight, Neutron, Aurora, Aurora também com Core 1, o Michael, são mechas que você também vai conseguir encaixar também bastante a longa distância, sabe? Você vai conseguir tirar um proveito. Os únicos mechas que eu não recomendo usar a habilidade do Silver o Arthur, acho que não vale a pena, tem habilidades melhores. O Rikeni também não faz sentido, vale muito mais a pena usar a habilidade do Tong. Eu não coloquei aqui na lista, mas o Firefox também não faz sentido. Eu não coloquei aqui, questão de comparação, mas a Alborada é boa. É boa não, mas a Alborada também estaria no branco aqui, sabe? Com o Silver, porque funciona. A Alborada é igual a Andrômeda, sabe? Você vai querer ficar média a longo alcance. Então, e ela tá sempre dando dano constantemente, dando tiro. Então, pra Alborada também é uma coisa legal, sabe? E a Norma, cara, pelo que eu reparei, assim, é opinião minha, mas também envolve dados, porque dados não mentem. A Norma, ela é melhor pra mechas que querem causar uma explosão de dano rápido, porém querem ser constantes em luta. Então assim, você vai querer bater, causar um certo dano, continuar batendo e depois dar uma recuada, sabe? Como se fosse uma espécie de burst do inimigo, tá ligado? Você brusta, causa tudo que você tem que causar, depois dá uma recuada. Então isso é muito bom. E isso também é muito bom também para snipers. Para snipers também é muito bom, porque o primeiro tiro vai causar muito dano, tá ligado? Quando você procar arma secundária, você vai causar muito dano na arma primária. Então é muito bom. Então assim, no geral funciona muito bem para mechas a longa distância, tipo o Gabriel. O Gabriel você só precisa abrir a mira e tirar. E atirar, que é a habilidade proca. Serve também pro Raven, pro Caramelo. Como eu falei, o Snow e o Pulsar, a habilidade não funciona. Pro Hot Steel também é muito bom. É muito bom, tá ligado? Porque o Hot Steel, ó, o dano dele, em média, é 499 de dano. Mas com a habilidade da Norma, sobe 110 de dano, mais ou menos, tá ligado? E da Gil, só questão de comparação aqui, a Gil vai aumentar mais 125. Então, tipo assim, a gente vê que aqui a diferença da Norma pro Hot Steel não é muita coisa, tá ligado? Não é tanta coisa assim. Mas a gente vai falar disso quando a gente chegar na Norma. Eu só quero mostrar que vai ter algumas habilidades que, dependendo, seja melhor colocar de outros pilotos, sabe? Questão de DPS, porque dependendo do piloto que você for usar, tipo o Hot Steel. O Hot Steel ele tem bastante dano na arma primária? Tem. Vale a pena usar a habilidade da Norma? Tem. Mas só se você quiser jogar a média alcance, sabe? A média alcance, que você vai conseguir causar bastante dano sem se expor tanto e bater. Mas no geral, pro Hot Steel e para outros mechas também, a habilidade da Gil vai ser melhor, porque você vai conseguir dar mais dano instantaneamente, mais rápido. Porém, a habilidade da Norma volta mais rápido, né? Então você vai conseguir procar mais de uma vez. E a habilidade da Gil você tem que estar num raio determinado, então tem seus poréns. A habilidade da Gil dá mais dano, mas ao longo do tempo ela dá menos dano, tá ligado? Ela dá menos dano. E tem seus poréns, né? Você tem que estar perto e tudo mais, mas a habilidade da Gil também é mais tática. Mas dependendo da situação, a habilidade da Gil vai ser melhor se você quiser brustar um inimigo rápido, sabe? Enfim. A Aurora também vale a pena usar a habilidade da Norma, ainda mais se você estiver jogando com a Aurora com Core 1, vale muito a pena, que comba legal. Firestar e Boltos também é muito bom, tá ligado? Vale muito a pena. Você vai usar arma secundária, depois rushar no cara, ou se não só ficar batendo de longe, vale a pena que você tenha um dano legal assim na arma primária, beleza? Você consegue encaixar esse combinho. Com Andrômeda e Arthur, não vale tanto a pena assim, mas se quiser usar, usa. Mas eu acho que não vale tanto a pena assim. Mas Sky, Doomlight, Rikeni, Neutron e Michael, Ventoros, Boreas e Firestar não vale a pena. Alborada não tá aqui, mas também não vale a pena. Trio não tá aqui, mas também não vale a pena, sabe? Porque o dano base da arma primária deles é muito baixo. Não vale tanto a pena assim, sabe? Eles ganham na quantidade, sabe? Que eles têm um fire hit muito alto. Aí consegue causar muito dano, beleza? Então é isso.
Agora, Agil, cara. Agil... não vale a pena usar com snipers, tipo o Gabriel e Raven, não vale a pena. Porque você não vai querer estar perto com nenhum deles dois para procar habilidade. Porque, se eu não me engano, para procar a habilidade dela, você tem que estar em 50 metros de raio da pessoa. Então você tem que estar com mechas que se movimentam bastante, sabe? Então, Caramelo é muito bom, sabe? Caramelo no geral, se você estiver jogando com ele focando na arma primária de tirinho, vale super a pena. Pulsar, super versátil. Arthur, Hot Steel também vale a pena. O Neutron, Michael, Ventorus, Firestar. Os que estão de branco, o Snow, você consegue usar também, porque às vezes você vai querer rushar em cima do cara para finalizar, ou senão alguém vai chegar em cima de você, que você usa para fugir, então você vai causar um dano extra, sabe? Andrômeda vale a pena, o Sky, Doomlight, o Rikane, Aurora, Boltos, Boreas, Firefox, Alborada não tá aqui, o trio não tá aqui, mas também é legal, sabe? Então, esses mechas aqui vão ser muito bons, porque no geral, cara, a habilidade da Agil, embora eu ache que seja, assim, a habilidade do Rikane seja melhor com o Yutong, com a Agil também funciona. Porque às vezes você vai querer chegar perto de alguém, vai querer rushar, vai querer fazer alguma movimentação, então você vai conseguir encaixar um daninho legal, sabe? Então é interessante usar. Agora, do Nighthawk, cara, ele só vai ser bom mesmo, pra se você estiver jogando com snipers. Com sniper vale a pena. Aliás, com sniper vale a pena, porém depende. Como a gente viu, a skill do Silver vale muito mais a pena em questão de DPS, porém você tem que estar a mais de 150 metros de distância. Do Nighthawk você não precisa estar a 150 metros de distância. Mas o diferencial dele é bom porque você dá uma explosão de dano a mais, 8% de dano a mais. Isso comba muito bem com snipers, porque você dá aquele primeiro tiro, um porradão, um tiro bem colocado, sai de combate, pega um cover, né, ou se reposiciona de algum modo, e depois volta para dar tiro. Então isso pro Nighthawk é bom para snipers, porque você tem essa mecânica de você atirar, às vezes se reposicionar, voltar para a luta, dar outro tiro, ficar se mantendo ali em movimento. Que aí de repente é o tempo da habilidade do cooldown voltar e você dá outro tiro, sabe? Então em questão de DPS, o Nighthawk é o pior, porém ele te recompensa, entre aspas, quando você bate e corre, bate e se reposiciona, sai do combate, dá um porradão e volta pra luta, Então isso é legal, porque o cooldown é pequeno, 4.5 segundos, então tipo, você dá uma flechada com Raven, boom, dá uma voltinha, carrega de novo, dá outro tiro, tá ligado? Isso é muito bom, vale a pena. E você pode usar tanto de perto quanto de longe. Às vezes alguém vem rushando em cima de você, ou você quer fazer uma movimentação perto do cara, é interessante. Para outros mechas isso também vale a pena, mas como eu falei, nem tanto assim. Caramelo, Pulsar também vale a pena. Caramelo no modo tanque, né, especificamente. Pulsar no modo canhão dele. O Arthur, porque o Arthur tem essa mecânica de você vai dar tiro com a espada, depois vai ter um delayzinho ali para carregar, então pode ser o tempo que você vai esperar as coisas voltarem de cooldown, ou se não recuperar seu shield, alguma coisa assim com o Arthur, porque o Arthur ele bate e volta, é aquele mecha que está sempre entrando em cena de combate, então é legal pro Arthur, e essa habilidade comba com a arma secundária dele, né, com a espadada dele, com o dash que ele dá, então comba também com o Arthur, então é legal, não acho ideal, mas é legal. Com o Sky é a mesma coisa, mas com o Sky vale a pena se você estiver focando na arma secundária. Como eu já tinha falado no outro vídeo, essa habilidade é bom pro Sky sim, mas se você quiser focar na arma secundária, porque cara, a arma secundária do Sky, quando você acerta, você causa dano. E uma parte desse dano é convertido em vida. Beleza? Convertido em vida. Então, se você arrancar mais dano com a habilidade do passarinho, né? A habilidade do passarinho. Aqui, cadê? O Sky. Fiz aqui um cálculo do Sky aqui. O Sky com a habilidade do Nighthawk vai causar 583. Aí você, passarinho, pá, show. Foca no Core 1, você vai dar mais dano, bota esse módulo aqui,
Se você quiser curar seus amigos, você coloca esse módulo aqui, que aí você vai se curar mais. E vai curar mais também os seus aliados no Team Deathmatch, no Battle Royale, no Iron Arena, onde você estiver jogando, você vai conseguir dar uma curinha extra. Então, se você estiver focando, tipo assim, mais em suporte, querer se curar, querer jogar de uma forma mais safe com Sky, aí eu recomendo usar a habilidade Nighthawk, que aí você vai conseguir ter um sustain extra a mais e também ser mais útil de certa forma para o seu time, se você quiser jogar com aquele módulo que eu expliquei, beleza? A Aurora também vale a pena, sabe? Se você estiver usando Core 1, melhor ainda, mas com a arma secundária dela também comba, ajuda, então vale a pena. Ainda mais que o cooldown reduziu, então vale a pena pra ele. Mas assim, Andrômeda, Hot Steel, Doomlight, Neutron e Michael não vale a pena. Não vale a pena porque o dano da arma primária deles é muito baixa, o dano da arma secundária não é tanto lá essas coisas assim, sabe? Vale mais a pena focar na habilidade da Jill ou da Norma. Porque olha só, por exemplo, o Michael com a habilidade do Nighthawk dá 223 de dano. O dano base dele é 207. Agora, com a Jill, cara, ele dá 333 de dano. Tá bom que o cooldown é maior, né? Mas o Michael vai ser aquele mecha que vai querer bater e continuar batendo. O Michael não quer esperar pra bater, tá ligado? Andrômeda não quer esperar pra bater e depois começa a bater. O Neutron Star não quer esperar pra bater quando começa a bater. Então não faz sentido jogar com esses mechas. Não faz sentido. Pro Hot Steel, teoricamente, até faria sentido. Porém, ele causa mais dano com a habilidade da Norma e com a Jill do que com a do Nighthawk. Tá ligado? Vale mais a pena. Vale mais a pena. Não vale a pena usar do Hot Steel. Não vale usar a pena do Hot Steel. Beleza? E, cara, aqui eu fiz outras comparações com... Eita, desculpa. Com a arma secundária. Como eu falei, do Sky vale a pena. Do Pulsar vale a pena também. Se você estiver focando no modo canhão dele, depois você dá pra usar o comba também com Core 1, com Core 2 do Pulsar, com a arma secundária também, dependendo da situação. O Boreas também vale super a pena. Se você estiver focando no escudo, em se jogar safe, em ficar jogando o escudo, se reposicionar, joga o escudo, sabe? Porque o Boreas, ele tem essa mecânica de você querer recuperar a vida do shield, sair de combate, recuperar o shield e recuperar a energia do shield que ele joga. Porque quanto o Boreas tem, o Northern Knight, tem uma barrinha que enche ali embaixo, devagar, mas quanto maior ela tá, mais dano ele causa quando ele arremessa o shield. Então, é um negócio que comba com o Nighthawk se você quiser jogar mais safe, né? Com a Andrômeda também, você vai conseguir dar mais dano na arma primária e na lança, né? E com a Aurora e com o Arthur também, beleza? Então, vale a pena, sabe? Não é ruim, mas no geral, é isso que eu falei, beleza? Agora, pro final, como eu falei, a cereja do bolo é a Mila, cara. A Mila, ela causa mais dano conforme o HP dela diminui. Do mecha diminui. Então, tipo assim, quando o mecha tá com 50% de vida, ela dá mais 7.5 de dano. Isso aqui já é mais que o Yutong. Quando o mecha perde 90% da vida, ela dá 13.5% de dano adicional. Então dá muito dano adicional, sabe? A skill da Mila, ela funciona para qualquer piloto, aliás, para qualquer mecha, né? Funciona para qualquer mecha, não é ruim, sabe? Funciona, você vai conseguir dar mais dano. Porém, vale muito mais a pena, com certeza, para mechas que você tem sustain. Você tem, mechas que tem HP alto, mechas que tem sustain. Ou se você estiver também focando em roubo de vida, sabe? Em techs de roubo de vida. Aí vale muito a pena dela, sabe? No geral, eu acho, na minha opinião, da Mila, os mechas que valem mais a pena você usar essa skill é o Firefox, Caramelo, Trio, vale muito a pena, o Boreas, o Hot Steel, ainda mais se você estiver usando o Core 1 dele, funciona muito bem, você vai dar mais dano, vai estar ali se curando, sabe? Vale muito a pena, vale muito a pena. Ah, eu já ia esquecendo,
Eu não falei aqui do Rikeni, mas o Rikeni aqui, da habilidade do Nighthawk, ele, no geral, não vale a pena, sabe? O Rikeni dá muito pouco dano na arma primária. Porém, se você for o tipo de cara que gosta de jogar entrando e saindo de combate toda hora, jogando míssil, se você for jogar focando em míssil, aí a skill do Nighthawk faz sentido pro Rikeni. Se você for jogar focando na arma secundária, aí vale a pena. Mas só nessa situação. Eu já tava esquecendo de falar isso aqui, porque eu quase que passei direto. Enfim, a Mila é boa, mas se você estiver focando nesses tipos de mecha que tem sustain. A Alborada também é legal, porque a Alborada, dependendo da build que você usar, focando em Fire Rate, focando em diminuir CD, você vai toda hora jogando shield, então vai ser legal pra ela também, beleza? Então é isso, eu espero que tenham entendido. Deu meia hora de vídeo, mano. Mas acho que ficou bem completinho. Acho que agora deu pra pegar a visão do bagulho. Beleza? Então é isso, ó. Beijo, se cuidem, curtam, compartilhem essa informação com seus amigos. E deixa nos comentários, cara, sugestões de vídeo, gostou? Qual a sua opinião? Qual habilidade você vai usar em determinado mecha? Tem alguma dúvida? Deixa aí nos comentários que a gente bate um papo, beleza? E não se esqueçam de novo, novamente, Torneio Miau, link aqui na descrição, beleza? E é isso, beijos, se cuidem, até o próximo vídeo. E um breve agradecimento ao Ares e ao Thiago, cara. Eu devo estar esquecendo de mais pessoas, desculpem, mas que, cara, semana passada aconteceu várias coisas assim aleatórias de gente mandando assim coisas assim pra mim, coincidências bizarras acontecendo. Eu acho que eu recebi muito carinho dos meus inscritos, sabe? Cara, o Noobstar me deu a conta dele também. Infelizmente ele parou de jogar. Triste, espero que um dia ele volte. Mas aí ele me deu a conta dele. O cara tem várias skins SS na conta dele. Uma hora eu vou trazer uma gameplay jogando lá com as skins dele. E enfim, agradecer realmente, mano. Um carinho aí que eu não esperava de vocês. Então, ó. Dancinha da blogueirinha. Beijo, se cuidem. Até o próximo vídeo. É isso. Adiós.